Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los novamente aqui conosco. E também, novamente, nós vamos estar hoje compartilhando a apresentação com a Cris, que além de já ter se apresentado a nós, ela é uma companheira nossa de todas as quartas, seguindo as nossas apresentações. Agradeço a sua presença, Cris. Como sempre, fique inteiramente à vontade e as pessoas acho que aguardam a maneira com que você se sinta melhor, de nós podermos te interromper ou deixarmos para o final para a gente conversar. Está Boa com a tarde a palavra, muito todos. obrigada. Boa tarde a todas. Muito obrigada, é uma oportunidade muito bacana estar aqui com vocês. Curto muito sim, e realmente fiquei bastante contente de poder partilhar um assunto que me é bastante caro. Eu vou pedir, como é muito abstrato, tem poucas ilustrações, porque qualquer ilustração restringiria, porque nós vamos falar de coisas assim bastante, realmente assim, muito sutis. Então, eu peço que vocês, por favor, me interrompam, peço que vocês me façam as perguntas, porque assim fica muito mais fácil, fica mais dinâmico, e como os conceitos têm conceitos muito abstratos, é mais fácil para prosseguir, não ficar com nenhuma dúvida, não guardar uma dúvida. Quando surgir a dúvida, pode me interromper, e aí nós prosseguimos, tá bom? Bom, é o seguinte, eu resolvi falar sobre religião defensiva e religião criativa, que eu vou explicar bem mais ao final, porque é um assunto que não se fala muito. Normalmente a gente conhece religião e espiritualidade como um assunto assim mais como um tema à parte do nosso cotidiano. No entanto, o nosso cotidiano ele está realmente repleto de manifestações religiosas, seja assim manifestações culturais, folclore, no imaginário popular, né? E nas histórias que a gente ouve assim, de contatos diretos ou indiretos com o mundo espiritual. Nós aqui já somos mais voltados por uma espiritualidade, o pessoal aqui desse grupo já tem uma visão diferente, mas não é o comum. A maior parte das pessoas não mantém isso assim meio separado. E, e eu vou falar sobre o viés da psicologia junguiana, ou psicologia analítica, porque o Jung, ele dedicou muitos dos seus livros, que são referência, inclusive, muitos dos seus livros para tratar desse assunto. Ele cresceu numa família de pessoas protestantes, o pai era um pastor protestante, a mãe era médium, e também tinha pastores protestantes na família dela, e então ele foi criado com essa num ambiente religioso. No entanto, ele tinha assim consigo que a religião não era bem aquilo que falavam para ele. O pai pregava na igreja, tinha lá os fiéis, mas o pai pregava uma coisa e às vezes sempre pregando bem, harmonia, mas de repente chegava em casa, tinha um estresse, o pai, cadê tudo aquilo que ele pregava? Ia por água abaixo, ou mesmo a mãe. Então ele falava, puxa vida, eu quero seguir isso que eles estão falando e pregando, mas eu também sinto coisas estranhas. E essa religião que falam para mim, ela não é tão tranquilizadora. Ele tinha visões de caráter religioso, inclusive sonhos, e que ele considerava como sendo angustiantes, aterradores. Para ter uma ideia, o primeiro que ele narra é quando ele, pequenininho, tinha 4 para 5 anos, ele teve um sonho que abalou muito e que ficou na memória dele para o resto da vida. Ele tinha um sonho de que ele estava vendo a igreja onde o pai pregava, e em cima da igreja, pairando, havia Deus. E esse Deus defecava sobre a igreja. Ele não entendia aquilo, mas aquilo ficou muito, chocou muito o menino, e mais tarde que ele foi pensar, será que essa imagem, será que isso quer dizer que a igreja em si, na forma como meu pai conduz,
como as pessoas vão, será que isso realmente não é o mais importante? Deveria é uma coisa assim que não tem tanto valor? E começou a ter um monte de questionamentos. Ele foi um grande psiquiatra e muito estudioso. Então, desde a época que ele estava assim na faculdade, ele começou a pesquisar, ele lia todos os livros que tinha em casa, todos os livros que ele podia nas bibliotecas, mas não encontrava resposta para entender o fenômeno religioso, né? Mas de uma coisa ele já afirmava que a atitude religiosa ela tinha um papel crucial na vida das pessoas, porque as pessoas iam no domingo, faziam suas orações, tinham seus credos, enfim, alguma coisa tem. Se não é exatamente com as palavras que meu pai diz ou que os pastores dizem, alguma coisa tem, porque todo mundo se dedica à religião em algum momento da sua vida. Inclusive, e não é uma coisa só de lá, mas uma coisa do mundo inteiro, as diferentes religiões existem por aí, tem alguma coisa. E ele pensou assim, bom, ele chegou à conclusão de que a religiosidade em si tinha muito a ver com a psique, porque as pessoas se dedicavam, as pessoas tinham emoção, mas tinha um lado às vezes meio racional, dogmático, às vezes tinha um lado mais irracional, mais solto. Ele achava assim muito confuso, mas aí ele chegou a uma conclusão. Deus fala através da psique, porque isso daí tem a ver com a psique, essas emoções, essa forma. Todo mundo tem alguma forma de credo, mesmo os ateus que são religiosamente ateus, né? Se dizem, não acredito, mas isso é uma questão assim muito importante, porque eles não admitem, mas eles têm a sua fé, a sua religiosidade no não acreditar em uma religião ou em Deus. Ele falou, não, isso aí tinha realmente a ver com a psique. Como aí já era psiquiatra, né? Ele pensou e falou, quer saber, a gente, para falar com Deus, eu não sei como que é, mas eu percebo que quando estou quietinho, na quietude, eu tenho insights, tenho mensagens, recebo mensagens lá da minha cabeça, do meu íntimo. Será que é Deus? Será que não é? Depois ele falou, não, Deus não fala para os homens de outra forma, a não ser pela psique, porque a psique é que entende. Não é uma coisa racional, material, uma coisa tangível. A psique é que entende, que experimenta essa vivência religiosa de uma forma, como algo psíquico. Então, ele começou, a partir daí, dar os seus passos, começou a ir além. Ele conheceu o budismo, ele foi para vários países, conhecer suas religiões, ele estudou profundamente islamismo, estudou judaísmo, cristianismo e outras religiões, inclusive tribos xamânicas, ele foi conhecer tudo. Uns até dizem que o Jung ele é muito místico, porque ele dedicou muito tempo dele a estudar a espiritualidade. Porém, não era místico, ele não estava preocupado com o fato de Deus existir ou não existir nos estudos dele. Ele queria entender como que essa religiosidade afetava o comportamento humano. O que acontecia, por exemplo, de alguém ter uma inspiração de Deus, de um espírito. Então, ele queria entender o que é isso. É um fenômeno, é uma coisa que ocorre, é uma experiência. Então, a religiosidade não se trata de crença, mas sim de uma experiência que a pessoa tem. E, enfim, ele chegou à conclusão de que se Deus existe ou não existe, não estava no escopo do trabalho dele. Logicamente, se Deus existe, está muito além dessa experiência. O máximo que as pessoas podem ter é experiência com a imagem de Deus, com aquilo que eles acreditam ser Deus, e é através da psique. E então, a questão é que a experiência psíquica também é a única coisa de que a gente dispõe. A gente não pode chegar a encontrar Deus e falar, Deus, é isso, não é? A experiência psíquica é a única coisa que nós dispomos para entender esse fenômeno. Agora, então, mas para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente fala de religiosidade,
a religiosidade está muito ligada a um conceito de si, um conceito chamado si mesmo. Não é a pessoa, ela mesma. O si mesmo é uma coisa mais profunda. É si mesmo ou self. Então, está muito ligado a esse conceito. Só que para a gente entender esse conceito é bastante complexo. Então, nós vamos ter que eu vou ter que explicar alguns outros conceitos para a gente entender, seguirmos um caminho até esse si mesmo. Tá? E aí que a coisa vai começar a complicar um pouquinho, as definições. Então, vocês, por favor, me interrompam e eu vou explicando. Tá? Vou tentar, é uma coisa tão complexa e que se a gente passar por cima de algum não entendimento, pode ser que depois, no final, a gente não entenda, que a gente não entenda o final. Mais para frente, quando eu falar realmente da religiosidade defensiva e da criativa. Bom, então vamos falar primeiro a psique. Espera um pouquinho, vou aqui compartilhar uma tela. Só um instante. Opa. Vou compartilhar aqui. Share screen. Tá bom. Por que não está indo? Tira. Pronto. Vocês estão vendo? Sim, Cris. Sim. Tá bom. Bom, aí é o título. Vamos passar aqui para outra. Bom, então eu expliquei para vocês, né? Demos essa pequena introdução, nós vamos agora para os conceitos. Eu esqueci de passar esses nomes, tá? Depois nós vamos falar a relação entre ego e self, e depois, ao final, que nós vamos falar da religião defensiva e religião criativa. Tem um caminhozinho para a gente seguir, tá? Bom, então vamos falar. A psique ela é composta de uma parte consciente, uma parte inconsciente, que se divide em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Tá? A parte consciente é a única parte que a gente conhece, que o indivíduo conhece. E ela vai vai mudando durante a vida inteira. O que é essa parte consciente? É o nosso contato com o mundo objetivo, né? Então, vamos dizer assim, essa é uma parte que a gente sabe que é racional, tá? É sequencial, é linear. A gente, por exemplo, vai fazer que nem aqui, foi fazer um trabalho. Tem começo, meio, fim. Uma sequência, uma linearidade, tá? E tem uma outra parte, que é o inconsciente. O inconsciente não é linear. Ele não é linear, ele não é racional. Ele não é lógico como a parte consciente. Tá? O inconsciente pessoal, ele é uma área da psique mais profunda que a parte consciente. E ela não está assim, diretamente ligada ao consciente. Ela conversa com o inconsciente, ou com o consciente. Consciente e inconsciente conversam. Mas não é uma conversa simples, porque um é racional, o outro é irracional. Um é linear, o outro não é linear. Tá? Então, até para a gente entender, eu vou passar aqui para um outro slide, acho que vou mostrar direto o outro slide. Mas antes, para a gente entender um pouco isso, eu vou pedir, eu vou conversar e vou explicar através desse desenho. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho e visualizarem o que eu vou pedir para vocês visualizarem, tá? Imaginem que vocês estão andando numa rua. Aí vocês param e vocês veem no meio da rua uma cadeira. Sobre esta cadeira, você vai enxergar, você vai ver que tem um carro. Então, vocês vão encontrar uma cadeira e um carro. Sobre este carro, vocês vão colocar um instrumento musical. Sobre esse instrumento musical, uma fruta. A fruta que vocês quiserem. E sobre esta fruta, um animal. Vejam essa imagem por um tempinho.
Então, imaginando a cadeira, o carro, um instrumento musical, a fruta e o animal. Bom, pronto. Podem abrir os olhos. Alguém não conseguiu? Eu não consigo ver todo mundo. Alguém não conseguiu ver? Todo mundo viu? Tá. Então, eu vou explicar para vocês. Se vocês ficassem de olhos abertos ou ficassem puramente no racional, vocês não conseguiriam ver essa imagem. Porque o racional, ele vê tudo certinho. É ilógico ter um carro em cima de uma cadeira. É ilógico ter esse monte de coisas empilhadas. Não faz sentido. Mas com o nosso irracional, a gente consegue ver com o nosso inconsciente. Então, quem montou essa imagem foi o inconsciente. Então, assim dá para a gente entender a diferença entre o consciente e o inconsciente. Bom, agora, nós temos também aí o nosso inconsciente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, estou acompanhando aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui pelo desenho. Bom, vamos imaginar aqui, por esse desenho. Parece complicado, mas vamos com calma. Vamos supor aqui, esse aqui é o modelo de psique proposto pelo Jung, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa circunferência aqui atrás, aqui, primeira, é o consciente, é a primeira camada, tá? Agora, esse consciente, ele tem um centro, que se chama ego. O ego é bem o consciente ainda, que é é uma passagem. Esse ego é uma passagem que tudo que a gente presencia aqui vamos dizer assim, na nossa realidade externa objetiva, as nossas experiências, elas vão para dentro aqui, ó, para dentro da psique, como uma memória. Às vezes ficam esquecidas, outras vezes não. Se temos um trauma ou temos alguma experiência que não gostamos, ou mesmo que a gente gosta, que desperta uma emoção, essa memória vai aqui para dentro, ela passa daqui pelo ego, o ego é apenas um centro, uma passagem, é o centro da consciência, e passa estou aqui com um probleminha que meus cursores às vezes aparecem. Bom, então a experiência vem aqui, passa aqui para dentro, vem tudo aqui para dentro, para a memória com uma afetividade. Então, vem a memória do fato que a gente vivenciou, mais a carga afetiva. A esse tipo de experiência que acaba vindo aqui para o inconsciente, com uma carga afetiva, nós damos o nome de complexo. Então, nós temos aqui, vamos dizer, aqui, essa segunda esfera aqui, esse segundo círculo, é o inconsciente pessoal. Ele está cheio de letra C aqui, que é complexo, complexo, complexo. São as nossas experiências, nossas vivências, que nos causaram alguma emoção. Alguns a gente joga lá para o fundo mesmo, que a gente não quer nem lembrar. Então, a gente coloca lá no fundo, mas eles têm uma carga emocional. A carga emocional, o valor emocional é chamado de energia psíquica. Então, ela todos esses complexos aqui, então, são o fato, como a gente interpretou o fato, mais a emoção atrelada ao afeto atrelado, seja medo, seja ter gostado, seja tensão, o que for. Então, eles estão aqui. Aqui, então, no inconsciente pessoal, ele é armazenado tudo que a gente não quer e algumas coisas que a gente esqueceu. Coisas que a gente não quer lembrar, então a gente coloca assim, tipo, lá no fundinho, mas a gente não pode esquecer que tem um afeto envolvido em cada um dos fatos que a gente vive, cada uma das nossas experiências. Elas têm um afeto que é uma energia. A emoção é energia. Tanto é que a gente, quando sente algum tipo de emoção, aí a gente às vezes sua, transpira, às vezes enrubesce, não é mesmo? Então,
tem uma energia que mexe até com o físico da gente, mas a gente manda lá para trás. Conforme a gente vai passando a vida, nós vamos ter, a vida que eu digo é as nossas experiências, a nossa vida diária, né? A gente passar por alguma experiência similar à que passamos em algum desses complexos e que nos lembre ele, vai dar aquela emoção de novo. Opa, eu não posso ver isso que me dá medo. Não posso ver isso porque me incomoda muito. Então, tudo bem. Essa emoção, essa energia vai para esse complexo, vai para o complexo que é semelhante ao que você viveu e vai carregando esse complexo com mais energia. Vai ficando lá no fundo, até que um dia, se tiver com muita energia, ele quer sair, ele quer se manifestar, ele vai dizer, não, eu quero ir. Então, ele passa aqui por esse ego e ele vem aqui, volta, se manifesta na nossa vida objetiva, na nossa vida consciente. Se a gente não está bem ciente do que é isso, vamos dizer, essa carga toda vem à tona e nos toma. É o caso, por exemplo, uma pessoa que desmesuradamente tem uma atitude no trânsito assim, que não combina com a intensidade do fato ocorrido, mas é porque a pessoa que, por exemplo, deu uma fechada no trânsito, me deu uma fechada no trânsito, fez com que aquele complexo que estava cada vez mais carregado, similar a essa questão do trânsito, pode ser que eu tenha tido um acidente de trânsito, sei lá, então eu fico louca da vida com alguém que me fecha. Mas então detonou vamos dizer, deu um clique, virou a chavinha daquele complexo, ele vai. Não, é que nem como se fosse uma bomba, uma bombinha, foi sendo carregada e ela explode. Aí eu tenho atitudes que eu falo, não era eu, não pensei, eu não estava em mim. Lógico, a gente não estava na gente mesmo. A gente não é que a gente tem o complexo nos tem. Então, esses complexos, eles são os habitantes aqui desse inconsciente pessoal, tá? E, inclusive, às vezes a gente tem alguns que que causou uma emoção, mas ficou lá no fundo e não carregou mais porque a gente não tinha, vamos dizer assim, porque a gente não teve mais experiências que fizessem a gente carregar de emoção esse complexo que está lá no fundo. E também existe uma predisposição. Por que uma pessoa, numa determinada situação, aquilo marca essa pessoa, é traumático, e para outra não? Então, é também uma predisposição. Tá? Agora, então vamos ver aqui. Aí nós temos essa outra esfera aqui, que é o inconsciente coletivo. Os habitantes do inconsciente coletivo, está vendo aqui essas letrinhas A? Essas letrinhas são de arquétipo. Esse inconsciente coletivo, ele é um inconsciente que é comum a todas as pessoas, por isso é chamado de coletivo, né? Ele não tem essas entidades psíquicas como o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal já diz, são coisas estritamente pessoais, tá? Então, os complexos aqui são entidades puramente pessoais da experiência da pessoa, daquela pessoa. Os arquétipos não, eles são comuns a todos. Só que assim, o arquétipo é um conceito bastante difícil. Primeiro, eu quero saber até aqui, tudo bem? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu queria, Cris, eu não sei Pois se não. não deve ter relação, mas os automatismos, eles estariam em que nível dessas esferas psíquicas? Os hábitos, os automatismos. Hábitos estão no consciente. No consciente, porque assim, o consciente, ele é de regras, é lógico, então a gente começa a não pensar, a não sentir e faz tudo, se diz, a pessoa que faz tudo automático, é isso? Nesse caso, o Isso automatismo? seria algo assim. A pessoa não trata, não vai para a interioridade dela, não fica pensando nos complexos, nos arquétipos, porque vai vivendo e não quer saber do que está se passando. Então, ela vai que nem um autômato, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo.
ela mantém uma distância da interioridade, entendeu? E, inclusive, é uma decisão ser automático. A pessoa que, às vezes, não quer encarar um complexo, a coisa está fervilhando, ela diz, não, não posso, não sei. Lógico, é difícil encarar, mas a pessoa não sabe que ela está criando dentro dela aquilo que ela põe uma venda. Ela põe uma venda, põe lá atrás. Então, como ela não para, não pensa, não tenta se autoconhecer, porque isso aqui é um trabalho, é uma opção. E nós vamos ver, vou mostrar, quando a pessoa, eu vou mostrar daqui a pouco, que acaba gerando doenças e esses comportamentos automáticos. A pessoa não quer ver, não, eu vou fazer isso, e que nós vamos falar na religião também, a pessoa que vai na igreja porque vai na igreja, só porque vai, num comportamento, numa conduta automática. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco disso daqui. Então, é isso. Os complexos são... Aí eu vou repetir bastante algumas coisas, porque eu sei que são mais difíceis. Se estiver sendo muito repetitivo, vocês me falam. Então, os complexos são as experiências com agregados de afeto em volta deles. Os arquétipos, não. A gente já nasce com eles. Quer dizer, eles existem por si. É um conceito extremamente abstrato, mais abstrato ainda dos complexos, que a gente pode ter como referência experiências que a gente tem na nossa vida objetiva, mas os arquétipos não. Os arquétipos, eles já existem, eles são ideias. Se alguém falar, ai, olha, eu tenho essa figurinha, é o arquétipo da mãe, é o arquétipo do pai. Não, não é arquétipo da mãe, nem do arquétipo do pai. É a imagem arquetípica do arquétipo paterno ou do arquétipo materno. Mas é a grande mãe. Mas é a mãe má. Porque é a mãe boa. É tudo um arquétipo só. É que o arquétipo, quando ele está extremado para um lado, está extremado, polarizado, vamos dizer assim, tem graduações, né, de manifestação. Quando ele está num ponto extremo, aí é o lado muito bom, até assim, do arquétipo materno, às vezes até meio, como é que eu vou dizer assim, vamos dizer, o arquétipo materno, aquela mãe que faz tudo, abnegada, é um extremo, não é o ideal para um filho, tá? Vamos dizer assim. Mas é o que está se manifestando. Junta-se com a mãe física, vamos dizer assim, uma mulher está encarnando o arquétipo materno, mas aquela mãe, nossa, ela é muito violenta, ela bate, ela manda. É o outro extremo do arquétipo. Vamos dizer, quanto mais intenso, carregado de energia, ele pode ser uma coisa assim, vamos dizer, entre aspas, positivo ou negativo. Qualidades que a gente chama de positivas ou de negativas, que a gente gosta ou que não gosta. Porque, na realidade, no inconsciente não tem julgamento, é bom, é ruim. Ele simplesmente vai. E é assim, se você, no caso do automatismo, se a pessoa ela nega, ela não quer trabalhar as coisas dela que estão lá dentro, que estão vindo, perturbando a cabeça, ela é uma fuga. Às vezes ela cria mecanismos de defesa para não encarar aquilo, né? Mas o que acontece? Aquilo que ela não mexe, essas coisas aqui que ela não mexe, não deixa passar nada do ego para cá. Ela não quer conhecer. Então, o que vai acontecer? Essas forças aqui, esses complexos com as suas forças, os arquétipos com a sua força, sua energia, eles vão ficando energizados, porque as experiências continuam, e a pessoa não percebe, mas ela está mandando para dentro. Nada é apagado. O inconsciente registra absolutamente tudo. Então, o que acontece é que depois vai começar a pipocar, assim, a pipocar coisas. Particularmente, quando a pessoa renega que eu digo reprime, vamos dizer, não é renegar, a pessoa, não é consciente a coisa. Quando a pessoa reprime, cria seus mecanismos de defesa, para não tratar algumas emoções, prefere não ver, ela fica muito na materialidade, aí que ela fica no automático. Ela fica... E o que vai acontecer? Uma hora essa energia ela vai passar pelo ego e ela vai se manifestar através de sintomas de doenças. É o caso da depressão, caso de alguns cânceres, aliás, o câncer em si, porque é aquela energia...
Isso eu estou falando já agora da parte da psicossomática, tá? Porque é energia, as emoções são energias. Se elas não são trabalhadas, entendidas, elas vão sair por onde der, entendeu? Ou vai agredir o fulano ali, ou vai virar algum problema físico, tá? Então, isso aí é bastante sério, porque falando de energia, você não pode aprisionar a energia. Ela tem que ter livre acesso, tem que estar entrando, saindo, entrando, saindo. Agora, se você pensa, não, vou fazer, no caso de uma terapia, vamos dizer, ou você faz alguma prática de trabalhar o seu interior, e você começar a prestar atenção nas manifestações, sejam elas positivas, a gente às vezes só pensa nas negativas e as reprime. A gente tem que pensar que existem coisas muito positivas também, bem-estar que a gente tem que cultivar. Então, se a gente pensa, não, vou prestar atenção, já diminui a carga energética. Então, já diminui a energia, a coisa já não vem com tanta força. Opa, nesse meio tempo que você parou para pensar, já baixa um pouco. Por isso a gente fala assim, não, conta até 10, antes de tomar uma atitude, antes de virar um tapão, não sei o quê, antes de chutar não sei o quê, conta até 10. Isso é milagroso. Então, agora, alguma coisa, alguma pergunta, gente? Por exemplo, agora lembrei uma coisa, a pessoa que faz tudo no automático, uma hora é capaz dela ter uma doença. Ela começa com uma gastrite, não entende o que é, não, toma remédio para gastrite. Você vê tudo no material, no objetivo. Então, depois, não cuida da gastrite só com remédios, não vai começando a desenvolver outros problemas, né, de saúde. Bom, voltando aqui. Essa outra esfera aqui, que é do inconsciente coletivo, ela tem um arquétipo. O arquétipo, na realidade, é uma energia, é uma ideia. Ela está dentro da gente em potência, tá? De todo mundo. Fala, opa, nasceu essa criança, então a gente vai então ela já me herdou também, eu vou poder me manifestar. Então, conforme vai passando o tempo, esses arquétipos vão querendo se manifestar, e eles fazem esse caminho. Eles saem daqui, eles utilizam, eles não têm matéria, é só uma ideia. É como se fosse uma forma vazia. Ah, eu quero manifestar, eu preciso de uma matéria. Então, ele vai aqui ver esse complexo aqui, que tem matéria, mais carga afetiva, e se junta a esse complexo aqui, e aí passa pelo ego e se manifesta. Por exemplo, as religiões gregas, nós vamos chegar depois tudo na religião, mas é bom entender isso, inclusive, porque está extremamente ligado às religiões, os mitos. A gente vê as religiões não, os mitos gregos, os mitos nórdicos, africanos, os nossos mitos aqui, nós temos candomblé, essas coisas, todos têm historinhas comuns e deuses que têm as mesmas características um do outro. Um grego equivale a um romano, Ártemis equivale a Diana na mitologia romana, e por aí vai, inclusive indiano. Se a gente for ver, aqui a gente acaba abordando mais os mitos gregos, porque os nossos mitos, a nossa vida ocidental, ela está muito fundada nos mitos gregos. Mas então, se formos ver bem esses deuses, o que eles tinham? Eles tinham raiva, ódio, tinham o que comia os filhos, tinham o que cortava o dedo de não sei quem, que cortava a cabeça. O que é tudo isso daí? São representações, imagens arquetípicas. Os deuses estão dentro da gente. São os nossos, os primitivos, os xamãs, por exemplo, muito antigamente, o deus Tupã, os índios, os povos mais primitivos, eles têm os deuses, eles adoravam fenômenos da natureza porque representavam sentimentos que eles tinham, coisas que eles passavam, raiva. Então, eles assim, não, Tupã está com raiva, Tupã, olha, agora não está chovendo, vamos fazer dança para a chuva, né? E agora, o que acontece é que as pessoas não conhecem, elas tomam como literal, são metáforas. Muito bem, vamos aqui. Alguma pergunta? Bom, então vamos lá. Agora, o centro
do inconsciente coletivo é o si mesmo, ou self. Eu vou falar mais si mesmo, porque o desenho está aqui si mesmo, e mais à frente também acho que está dizendo si mesmo. Então, o que acontece? Esse si mesmo, que é o centro, ele se comunica muito com o ego. Se comunica muito com o ego, ele precisa do ego, que é aquela portinha para entrar, para se manifestar aqui no mundo objetivo. Mas agora tem uma coisa: no mundo objetivo, na nossa consciência, nós somos lineares e nossa linguagem são palavras. Agora, todo inconsciente, a linguagem dele é totalmente diferente, são opostos. Objetivo e o nosso interior são opostos. Então, como o si mesmo fala? Como o inconsciente fala para nós? Através de símbolos. Então, vão ser sonhos, expressões artísticas ou sintomas. Então, quando a gente tiver sintoma, a gente tiver alguma doença, é bom a gente parar e pensar: opa, essa doença, a gente não tem culpa, a gente não sabe. A gente desenvolveu uma doença, mas cada órgão está ligado assim, a um tipo de emoção. Já se estudou pela psicossomática que, por exemplo, raiva, quando a gente não trabalha muito, descarrega no fígado. Pulmão, vontade de não viver, enfim, tem uma série de coisas que eu não vou me detalhar agora, mas só para ter uma ideia. Então, o si mesmo, ele quer falar, ele fala assim: não, olha, você precisa cuidar disso, olha, essa emoção você não está tratando. Por quê? Agora eu vou falar: o si mesmo, ele é o centro regulador, é o centro de toda a psique, e abrange toda a psique, é o centro, é o um e é o tudo. Então, o si mesmo é o arquétipo por excelência, é o arquétipo dos arquétipos, porque ele tem uma luminosidade quer dizer, é um poder, aquelas características divinas. Os arquétipos têm todas essas características, mas o si mesmo tem num nível mais estratosférico, tá? Então, vamos dizer, ele é quem controla todo o nosso corpo, mas ele não consegue falar conosco conscientemente, a não ser através de símbolos. Como ele não é moral, imoral, amoral, ele simplesmente faz. Se for uma energia bacana, que ele está carregado daquela energia bacana, manda para passar pelo ego para se manifestar. São os nossos insights, os nossos cliques, puxa, eureka, né? Vem daí. Agora, às vezes é uma coisa negativa, por exemplo, ela fala assim: olha, você não está tratando disso, isso está te fazendo mal, não pode, você está infeliz, você está triste, cuida disso. A pessoa não cuida, então descarrega ou vai descontar numa pessoa, vai projetar numa pessoa, ou então vai ter um sintoma. Está muito complicado? Porque é complicado mesmo. Bom, agora, então vamos falar um pouquinho desse si mesmo. Esse si mesmo, ele é o centro regulador, organizador, ele tem tudo, presente, passado, futuro, porque o inconsciente, ele não é só um depositário de experiências passadas ruins, ele contém também o germe, o embrião de experiências futuras, né? Vamos dizer assim, ele tem também como é que eu vou dizer? Todas as possibilidades futuras, criações, e ele conhece tudo. Por exemplo, agora nós estamos olhando esta imagem, estamos com o nosso computador, o nosso telefone por aqui, na nossa frente, e nosso consciente está focado nisso. Mas nosso inconsciente tem uma movimentação borbulhando lá dentro, direto. E ele percebe tudo, mesmo que a gente esteja de olhos fechados. Tá? Então, enquanto nós pegamos 400 informações objetivamente, pelo nosso consciente, e a gente pega: não, aqui tem um computador, atrás tem um móvel, ali tem uma mesa. O inconsciente não, ele processa, ele já salva 4 milhões de informações. Por isso que, às vezes, numa hipnose, a gente consegue tirar coisas da pessoa que a pessoa não lembra, porque o inconsciente registra tudo. E outra coisa, o poder do inconsciente é tanto e a gente não faz ideia.
vamos imaginar que a gente está cortando uma fruta e nós nos cortamos. Cortamos aqui a mão, começa a sangrar. Se não coagular o sangue, a gente é capaz de morrer de hemorragia saindo tudo por esse cortinho, né? A gente não chega e fala, corte, feche, por favor, glóbulos brancos e vermelhos, criem uma casquinha, glóbulos vermelhos, criem uma casquinha. A gente não fala coisa efeito automática, não é? O processo de cura é automático. Então, tudo isso é comandado pelo nosso inconsciente, pelo si mesmo, por esse centro regulador, organizador, criador, tá? Então, ele sabe o que é bom para nós, sabe o que é ruim para nós, e vai soltando. Só que a gente nós temos assim o hábito de burlar algumas coisas, mecanismos de defesa, a gente interrompe alguns processos que a gente desconhece, né? Então, a gente acaba, sem saber, criando coisas para a gente mesmo. Lógico, existem algumas outras coisas que não são, que nem a gente vê, mas um recém-nascido, ele ficou doente por quê? Nossa, o recém-nascido, ele ainda não tem tudo isso daí, né? Tantos complexos, tanta vivência. Mas aí também tem a questão dos pais. O Jung fala que a gente recebe até 3 gerações passadas, a gente recebe informações psíquicas de até 3 gerações anteriores a nós. Bom, agora, então, o que é importante é a gente manter este fluxo aqui, que é o importante, que do ego para o si mesmo para o ego. Essa relação é muito importante. Tá? Vamos ver aqui. Agora, eu estava falando para vocês, aí nós temos a Noite Estrelada do Van Gogh. Essa Noite Estrelada, esse quadro, ele é muito significativo. Os nossos complexos, eles têm uma carga afetiva, que eu falei, mas eles podem ser comparados, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, nesse desenho, nós vemos os complexos, que são aqueles fatos, aquelas lembranças com carga afetiva. Tá? Eles são, vamos imaginar a Terra, vamos imaginar assim o espaço. A Terra seria o nosso consciente com o ego. E os planetas, os satélites, meteoros, cometas, eles seriam os complexos. Eles seriam os nossos complexos. Agora, vamos ver aqui como eles se manifestam. Eu falei, o símbolo do inconsciente, os símbolos constituem a linguagem que o inconsciente utiliza para falar com o nosso consciente, para mandar as mensagens, os recados, enfim. E aqui no quadro de Van Gogh, o que a gente vê? O Van Gogh, ele começou com uma depressão, depois ele teve a psicose dele. Se a gente olhar os quadros deles, lindíssimos, aliás, tem muitas pessoas com problemas mentais que têm, assim, se expressam, não convivem bem no mundo objetivo, na consciência, elas vivem mais no seu interior. E a cabeça, às vezes, fica fervilhando, e eles não aguentam. O Van Gogh, os quadros deles são exemplo típico disso. Então, vamos imaginar, olha só a representação, isso aqui poderia ser os complexos dele, aqui seria, essa parte do self seria o inconsciente dele, e está tão maior do que a parte consciente dele. Está quase assim, se sobrepondo ao consciente. Então, aqui dá para a gente ver o fervilhar de dentro da cabeça dele e os complexos que estão... Olha, aqui está com bastante energia. Então, ele estava vivendo mais o seu mundo interior. Quando a gente vive muito só no consciente, a gente adoece. Quando a gente vive muito, adoece fisicamente. Quando a gente está mais assim ligado ao nosso inconsciente, a gente corta aquele eixo, então aí vem as psicopatologias. Bom, agora deixa eu sair daqui. Opa! Bom, agora eu vou falar, então, aquele movimento ego, self, é vital para a gente estar assim, vamos dizer, em equilíbrio.
tá? Ah, não, eu vou estar compartilhando, desculpa, eu pensei aqui em um outro desenho. Espera aí. Share screen. Tá. Pronto. Vamos ver aqui um outro desenho, uma outra imagem. Pronto. Então, vamos agora conversar. Nós vimos desde o consciente, inconsciente, pessoal, inconsciente e coletivo, e agora vamos explorar esse trechinho do ego e si mesmo. Antes da criança nascer, ela tem essa, vamos dizer assim, antes dela nascer, ela tem o si mesmo dela, mas ela tem o ego ainda em latência, em potência. Ela ainda não tem. Ela nasce, ela ainda continua assim durante um tempo, até ela começar a ter as experiências dela externas. Então, ela tendo essas experiências externas, elas vão começando a ajudar a formar o ego. Quando a mãe dá à luz uma criança, o si mesmo começa a dar à luz o ego. Tá? Então, depois que ela começa a ter as experiências dela, quando ela já não fala mais, por exemplo, Lalá, Lalá que é a bola, mas ela fala eu, quer dizer que ela já tem um pouco do eu, do ego. Então, já estamos aqui, ela vai crescendo, vai chegando aqui, já tem aquela linha, já começa o ego a se separar do si mesmo, porque o si mesmo é a origem de tudo, ele cria tudo, inclusive o ego. Nós vimos aquela imagem em que já estava tudo separado, como uma pessoa adulta, mas agora nós estamos vendo a formação dele. Bom, esse eixo aqui é a coisa mais importante que tem, não pode ser cortado, tá? Senão dá doença, né, que fica no mundo objetivo, só no mundo consciente, e dá patologias mentais em quem vive só no seu mundinho inconsciente. A vida normal é assim. A maior parte, a grande maioria, 98%, 99% das pessoas tem isso aqui, ainda tem um pouco de... tá um pouco do ego ainda aqui junto do si mesmo. Mas, olha, aqui tem mas eles se conversam. E uma pessoa que a gente diria iluminada, perfeitamente equilibrada, feliz, vamos dizer, ela vai ser, como Jung diz, ela vai ter o seu ego já diferenciado, o seu ego diferenciado do si mesmo, mas também vai estar vivendo a sua vida interior, suas emoções, seus sentimentos. Ela tem um entendimento melhor, um outro nível de consciência. E isso vem através das experiências, através de práticas, terapias, os grupos de estudo profundo, que tem estudos profundos, tudo isso vai ajudando a pessoa a completar. Ela vai começando a ter, a ter flashes, começar falando com si mesmo rapidamente, quando eu digo falando, quer dizer, pegando os símbolos dele, prestando atenção, né? Então, é isso daqui, tá? Agora, então, se a gente sabe que esse eixo é vital, também na religiosidade, agora eu vou falar justamente, finalmente, do tema, né? Que é a nossa religião defensiva e a religião criativa, é o seguinte: para nós vivermos uma religiosidade, a religiosidade reivindica o indivíduo por inteiro, seu consciente e seu inconsciente. Essa como é que eu vou dizer assim, é a religiosidade legítima transformadora, tá? Então, é corpo e mente, as duas coisas. Agora, a maior importância de uma religião, ela não está nos dogmas, nos seus princípios e doutrinas, mas sim no poder que ela tem de afetar o indivíduo, de promover transformações, né? Então, para evitar o sofrimento, às vezes as pessoas criam defesas, então elas precisam, às vezes, elas se apegam a uma religião porque elas não têm força para se autoconhecer. Então, elas pegam a religião como se fosse uma figura materna ou paterna, que dita para ela normas, dogmas, né? E ela, então, segue aquelas normas, aqueles dogmas,
direitinho, à risca, e aí ela se sente bem. Mas não é porque ela se transformou, é porque ela está sentindo, bom, eu cumpri a tarefa, eu cumpri o meu trabalhinho, então, ai, que bom, Deus não vai ficar bravo comigo, né? Então, vamos dizer, e quando acontece com essas pessoas, tem algum revés, o que elas fazem? Elas projetam aquilo que elas veem, que elas não gostam delas, não gostam de ver nelas, elas projetam para as pessoas externas. Então, de repente, é outra pessoa que está endiabrada, a outra pessoa que é ruim, a outra pessoa que fez. Já a pessoa que não fica seguindo só dogmas, que ela está mais consciente de si, ela não vai projetar nos outros, ela vai entender e vai trabalhar nela. Bom, agora os mecanismos de defesa são inconscientes, né? Bom, agora, então, por trás de uma religião que a gente chama de defensiva, está justamente a unilateralidade. A pessoa está vivendo só no mundo, no consciente, ela não está cuidando da sua interioridade. Então esse eixo ego, si mesmo, tá, não está fluindo, não está fluindo. Então, ela não vai ter experiência do si mesmo, porque a experiência do si mesmo, por excelência, ele é chamado também de imago Dei, a imagem de Deus, porque ele tem uma luminosidade, uma energia tão forte, tão potente, que ao mesmo tempo que a gente admira, pode ser aterrador, porque é muito forte. Então, o que se diz, o que a gente vê subentendido em algumas linhas do Jung, é que a experiência, Deus, a gente não vai ver Deus, a gente vai ver a imagem de Deus. E a gente tem ela dentro da gente, que é o si mesmo, que é a imago Dei, porque ele é poderoso, ele cria, ele causa êxtase, e que é o que os iluminados buscam, quando os iluminados têm as suas experiências de êxtase, né? Depois que atinge, eles sabem entender isso muito bem, sabem distinguir. Bom, então a religião é defensiva quando ela não tem esse fluxo ego, si mesmo, não tem esse fluxo harmônico. E isso acontece quando a pessoa privilegia o dogma, quando ela racionaliza uma religião, porque as religiões, todas elas são verdadeiras de uma forma ou de outra. Verdadeira, como eu já falei antes, quando a gente entende os seus ensinamentos como metáforas. Se a gente entender literalmente, aí teremos problemas. A pessoa não se desenvolve, ao contrário, se atrasa, ela regride, ela fica naquele estágio. Isso também não é só para a religião, é para qualquer grupo de que a gente faça parte. Será que eu estou fazendo parte do grupo, de determinado grupo, porque realmente eu acho que as ideias são transformadoras, vai fazer bem para mim, para os outros ou para mim? Será? Ou será que eu estou só seguindo o grupo porque eu sou mais uma vaquinha de presépio, dizendo sim, ou porque eu quero pertencer a esse grupo? Enfim, a religião defensiva é essa religião que, no final das contas, ela mantém o indivíduo, o ego, afastado do si mesmo. E quando assim, aquele sentimentalismo religioso substitui aquela luminosidade da experiência divina, quando a religião perde o mistério. Então, a pessoa fica, como, por exemplo, em algumas religiões, que as pessoas vão lá porque tem que ir, e elas vão como autômatos. Elas têm que estar lá todo domingo, naquele dia, naquela hora, não sei que dia, religiosamente. Ela faz como uma religião, mas não é religião, é um automatismo. E que mais? Deixa eu ver. E agora, a religião é criativa quando ela é introvertida. Vamos dizer, a religião legítima, aquela que espiritualizada, vamos dizer assim, que é transformadora, que leva o indivíduo para um nível superior de consciência, ela vai muito além do racional, ela se estende lá para o irracional, para o inconsciente. A pessoa se desenvolve a si mesma sem intermediação, é experiência direta. E, de repente, ela está com seu ego consciente do seu mundo objetivo, do mundo à sua volta,
mas ela também está muito consciente do que se passa dentro dela. E ela não tem medo do luminoso, porque ela já entendeu como que é, da luminosidade do si mesmo, aquela energia potente, potente que assusta alguns, mas que ela sabe lidar e que ela respeita, né? Então, essa é a vivência. Quando a pessoa vive defensivamente a sua religião, tem a sua religião defensiva, vive de uma forma defensiva, ela realmente ela vai estagnar no seu desenvolvimento como pessoa e na sua felicidade. E ela vai ficar naquela mesmice. Já não, a religião criativa, ela fortalece aquele eixo ego-self. E o indivíduo, vivendo a sua luminosidade, ele está na plenitude do seu ser. Ele não está feliz e pleno porque ele está expiando as culpas dele por ter seguido uma regra, mas simplesmente é o seu ser em si, a sua vivência mais espiritualizada. E agora eu vou contar assim, rapidamente, com autorização, de dois analisandos. Um analisando que foi criado, muito religioso, católico, e que ele diz, vou usar palavras dele, com a permissão dele, que na casa dele todos foram educados na oração e na moral. Quando eu me confessava, o pecado era absolvido e eu me sentia melhor. Mas sentia culpa por cometer o sacrilégio de, às vezes, comungar sem ter contado todos os meus pecados para o padre. E ele acabava, por conta disso, se penalizando, se culpando, a sua culpa se estendia até para as coisas que ele queria fazer na vida dele, porque ele era muito fiel e temente a Deus, e ele dizia que achava que Deus tinha lhe dado medo, ele não conseguia progredir e ir para frente, para não fazer besteira, porque se ele fosse para frente, se ele tentasse qualquer coisa que ele empreendesse, não iria dar certo. Então, Deus lhe pôs um cabresto para ele, para ele não fazer besteira. Olhem, assim, o ponto em que ele estava limitado por causa de uma crença. Isso não era uma vivência, uma experiência religiosa, mas simplesmente seguindo como autômato. E agora, um exemplo da religião criativa, de uma mulher, que ela também foi criada na religião, muito religiosa, só que ela é evangélica. Ela foi criada como evangélica e chegou à fase adulta como evangélica, só que, ainda assim, embora muita gente fale evangélico, não sei o quê, não. Também as pessoas têm, todas as igrejas, todas as religiões são válidas. E ela falou assim, que ela teve uma experiência, um despertar, que ela teve uma nova, era uma pessoa bastante simples, adquiriu uma nova consciência quando o marido dela faleceu. Ela recebeu um telefonema no trabalho dela e falaram que o marido tinha sofrido um acidente, ele caiu, bateu a cabeça numa quina, foi atropelado, e ela tinha que ir para o hospital. Ela saiu correndo e quando ela chegou lá, estavam levando o marido de maca para fazer uns exames. E ela viu pelo estado dele que a coisa estava muito ruim. Naquele momento, ela resolveu apelar para a igreja, para a fé dela. E ela, então, lá mesmo, ela disse, eu reverenciei a Deus e pedi que ele fizesse o que fosse melhor, mas eu pedi do fundo do coração. Eu tive uma vivência lá. Eu senti uma força imensa, mas foi uma coisa tão grande, tão intensa, não tão grande, tão intensa, que é difícil de explicar. E depois, logo depois, ela recebeu, ela já sentiu essa confiança. E logo depois ela recebeu a notícia de que o marido dela tinha vindo a óbito. E, nesse momento, ela saiu para fora do hospital para tomar ar. E, novamente, ela sentiu a voz, a força e a voz de Deus dentro de mim. E, dentro dela, a voz falou que tudo ia dar certo. E ela sentiu, mais uma vez, aquela imensa confiança. Só que, dessa vez, foi tão intensa. E ela passou por uns maus bocados até ela se acostumar, porque ela tinha 2 filhos adolescentes, ficou sozinha com os 2 filhos adolescentes. Mas, mesmo assim, ela disse que ela nunca esqueceu aquela confiança, nunca esqueceu aquela sensação. Ela disse, foi uma sensação de algo dentro de mim, mas que era maior do que eu. E ela teve a certeza de que ele estava com ela. E ela disse, quando a gente sente a força de Deus, a gente só pensa nele. E parece que isso daí realmente
toma conta da gente, de todas as nossas atitudes. Ela continua indo à igreja, só que ela falou que ela não dá mais atenção para a Irmandade. Ela ouve a palavra que é dita lá, ela ouve o que eles falam, mas ela diz, olha, quer saber, não é porque é evangélico ou qualquer outra, não. Ela falou, qualquer uma. Aí ela começou a achar que ela vai por tradição dela, da família, mas ela diz que ela não faz mais o que a Irmandade fala, a instituição, e que desde então ainda já passou por muitas coisas ruins, só que ela não guarda mágoas, e ela fica brava na hora, ela fica assim, às vezes arrasada, mas dali a pouco vem aquela confiança novamente, ela sabe como acessar essa confiança, e que está sempre presente, é só ela se lembrar. E que ela narra que outras pessoas já fizeram muitas coisas ruins, mas ela não guarda as mágoas, e não importa a crença que as pessoas têm, ela sempre ajuda e faz pelas pessoas, sem esperar nada, mas modificou a vida dela. E ela só não ajuda as pessoas se ela não puder. Enfim, então, a verdadeira experiência religiosa, ela é transformadora. Então, aí é para a gente pensar, do grupo que eu faço parte, está me ajudando a evoluir, está me abrindo mais a cabeça, ou estou me refugiando por algum motivo? E é isso, minha gente. Então, era o que eu queria passar para vocês. É tudo uma coisa só, tudo junto, dentro e fora é uma coisa só. Opa. É denso. É denso, Cris. E eu queria, antes de qualquer outra coisa, até entrando antes dos nossos convidados aí conosco, dos amigos, mas eu quero te parabenizar, porque realmente, como você falou, é denso, é profundo, e, no entanto, você trouxe isso num papo, numa conversa. Claro que existe coisas aqui dentro, pelo menos comigo, estão aqui até eu formular direitinho para fazer a pergunta para você. Mas realmente é uma destreza, uma habilidade a sua forma de nos trazer isso. Muito obrigada. Eu tentei, pelo menos, facilitar um conceito, tudo para chegar na religiosidade. Ainda pensei hoje trabalhando, nós, de repente, podia só ter dito o finalzinho, né? Mas, enfim, é para poder entender como que tem coisas dentro, não é só crença, tem coisas dentro que nós podemos trabalhar e não é crença, é real, é fato na medida que a gente experimenta. Não é um fato concreto, mas é fato porque a gente vivencia e sente. É isso, queria agradecer muito vocês, a paciência e a oportunidade. Ok, pessoal, está aberta a palavra para a gente mergulhar mais ainda nessas reflexões. Cris, eu não sei se vou na precisão do que eu queria chegar até você, mas enquanto você estava fazendo a sua abordagem e nos levando à compreensão da camada do inconsciente, a questão do complexo e depois dos arquétipos, ainda mais profundamente, né, que eu entendo como na psique os arquétipos, mas você dá uma referência como sendo o que é comum a todos, não é isso? Isso. Enquanto arquétipo, as Porque experiências. assim, todo mundo tem uma imagem, tem dentro de si a imagem de mãe, que não é a nossa mãe física. A nossa mãe física, às vezes, é muito mais aquela coisa protetora, que nutre. Todos nós temos isso. Ou patriarcal, que não se trata. Tem mulheres que são patriarcais, então, quer dizer, não tem a ver necessariamente com o sexo, mas predomina num sexo ou no outro. Aquele que nutre, não, aquele que, vamos dizer assim, que vai
por exemplo, na Idade da Pedra eles tinham isso. O pai saía para caçar, em poucos povos era a mulher que ia caçar, né? Mas nós temos isso. Todos nós temos uma ideia de que existe um Deus, de que existe alguma coisa. Se não aceitamos Deus, porque a gente não gosta de religião, não vou aceitar assim Deus, sou ateu. É uma opção, mas não importa, você acredita naquilo religiosamente. Aquela pessoa que vai assistir o seu jornal, tem o seu hábito, religiosamente faz aquilo. Entendeu? Então, acho que eu não respondi. Não. É exatamente na base disso que eu estava aqui querendo colocar para você uma forma de nós estarmos, enquanto população, enquanto humanidade, expostos aos mesmos impulsos deste momento, com as características desse momento. Isso diz Você está dizendo em termos coletivos agora? coletivo. Então, isso Sim. diz respeito à vivência da humanidade pelos arquétipos que são algo em comum. Sim, exatamente, porque eles têm uma atuação em cada pessoa e no coletivo. Agora, se várias pessoas estão, vamos dizendo assim, se está sendo constelado, ativado determinado arquétipo, várias pessoas estão pensando a mesma coisa, é porque, justamente em termos globais, ele está sendo ativado. E isso tem a ver, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, não de religião, mas o que a gente... Eu não gosto de ficar falando de política, mas eu vou fazer um comentáriozinho breve. O que a gente está vendo em vários lugares hoje em dia? Nós estamos vendo ditadores, seja de direita ou de esquerda, pessoas tentando compor uma ditadura. Então, o que está acontecendo? Bom, tem 4 arquétipos principais, tá? Matriarcal, patriarcal, alteridade e totalidade, tá? Então, vamos dizer, o matriarcal, quais são as características do matriarcal? É nutrição, mas também pode ser muito rígida, é nutrição, carinho, tal, mas eu estou falando de uma forma bem simplória, bem simplificada. Então, vamos dizer assim, esse arquétipo é da nutrição, quer manter a prole, quer levar, mantém unido. Já o patriarcal, o que é? É aquele que regula, que dá regras, mas no meio termo, no extremo do arquétipo patriarcal, a gente vê aqueles abusos de autoritarismo, de regras, medo de punição das pessoas, na religião também, as pessoas seguem uma coisa que tem medo da punição de Deus. Enfim, então o que nós vemos hoje em dia? Hoje em dia, está polarizado, predomina o arquétipo patriarcal, vamos dizer assim, ao extremo, que traz essas consequências. O que falta agora? O que faltaria para o mundo viver mais em harmonia? Falta um pouquinho do arquétipo materno, sabe? Do arquétipo matriarcal, não é materno, matriarcal. A energia feminina de união. Existem mães que desunem, mas agora, vamos dizer assim, é diferente a mãe biológica, física, do arquétipo. Certo. Tá? Então, vamos dizer, existe também o arquétipo da alteridade. O que é o arquétipo da alteridade? É quando a gente pensa no outro. E isso é muito sério, é muito importante para nós vivermos bem e todo mundo viver em justiça. Seria a da alteridade quando está em equilíbrio o patriarcal e o matriarcal. Então, vamos dizer, essa coisa contra, vamos dizer assim, violência contra a mulher, desprezo contra a mulher, direitos desiguais, a mulher não tem direito disso, daquilo, é excesso da energia patriarcal. Não está em equilíbrio, teria que ter um pouco mais da matriarcal, e aí nós teríamos a alteridade, um pensando no outro, homem pensando na mulher, mulher pensando no homem, vamos dizer assim, não é homem e mulher, mas
dentro de nós, porque todos nós temos o masculino e o feminino de nós temos paterno, materno, nós temos tudo dentro de nós, depende daquilo que a gente manifesta ou deixa manifestar. Então, falta um pouco do arquétipo da alteridade, pensar no outro, agir justo, igualdade, porque só assim que a gente pode ver o arquétipo da totalidade, que no indivíduo é quando tem aquele fluxo do ego e si mesmo, a pessoa está na sua totalidade, na sua plenitude, quando flui. Mas, então, da mesma forma que ocorre no individual, ocorre no coletivo. Entendi? Perfeitamente, perfeitamente. E é exatamente isso que a gente consegue viver internamente, essa área de conflito nossa que você pode ver espelhados em intensidades e em modos diferentes, mas é como que se uma pessoa estivesse reclamando da falta de ter alguém como o seu pai, quer dizer, aquele que era o seu amparo, alguma coisa, para tomar umas atitudes. E daí essa coisa se rompe, né? Não tem uma harmonia. Então, Agora, e agora com essa sua. Perdão, eu, não pode falar. eu pensei que eu tivesse pulado alguém que estivesse querendo fazer uma questão para você. Mas com essa sua fala, eu te provocaria assim para ver se eu estou indo numa linha de entendimento possível. Se você tivesse uma situação no indivíduo com estas características que você falou, né, da falta do equilíbrio, sobretudo entre estes dois arquétipos, o patriarcal e o matriarcal. Ok. Se você tem na sua frente um indivíduo com essa característica, você tem uma abordagem terapêutica para que pudesse alcançar o equilíbrio e a harmonia desses dois arquétipos, que se manifestam nas atitudes, no comportamento, nos insights, enfim, numa vivência voltada para si mesmo, mas buscando isso. Se isso poderia ser extrapolado, o que é que nós, como indivíduos, neste exato momento, vivendo esta polaridade como você definiu, não importa, não é falar de política, mas falar disto que são os reflexos que a humanidade como um todo está vivenciando neste momento. Quais seriam as atitudes? Quais seriam as possibilidades de vertentes de nós olharmos para esse momento agora, para adquirirmos este equilíbrio daquilo que está sendo esgarçado? Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento, procurar conhecer. Agora, às vezes, as pessoas, alguns conhecem, alguns procuram se conhecer, alguns conhecem esse mecanismo, mas muito pouco. E é que, vamos dizer assim, está polarizado o arquétipo patriarcal, está polarizado, porque a polarização é um termo da psicologia também, porque o arquétipo tem os dois extremos, a gente tem o consciente e inconsciente, são opostos, né? Tudo tem que estar no equilíbrio dinâmico, porque tem movimento, então não dá para, a gente nunca vai encontrar dessa forma, estanque, vai estar sempre mexendo um pouquinho outro. Esse é o sadio. O ruim, o que é desequilíbrio, é isso. Mas nós estamos, tem o excesso do arquétipo da energia patriarcal, e também estão todos voltados para o consciente, o materialismo objetivo, o dinheiro. Qual é o Deus? Qual é a religiosidade de hoje dessas pessoas? Dinheiro. Crescer desmedidamente. Precisa crescer, mas tem que ser desmedidamente. Começamos a crescer desmedidamente, consumir desmedidamente, e olha o caos. Está vendo o extremo que acontece? Então, vamos dizer, nós temos, a maioria está voltada para o consciente. As pessoas aceitam isso, entendeu? Então, vamos dizer, seria necessário, quando a pessoa sofre, sofre alguma coisa, sofre com alguma situação, ela muda, ou ela vai procurar ajuda para mudar. O Jung dizia assim, que às vezes é preciso chegar no fundo do poço
para você dar impulso para ir para cima. A gente talvez ainda não tenha chegado no fundo do poço, como humanidade. Estamos indo. A não ser que apareça, sei lá, que um arquétipo materno lá agora brincando. Aquele materno, não, vamos aqui, vamos. Não, mas é O difícil. salvador do mundo, né? Que esperar, pronto, vai resolver para mas nós todos. isso é de longa data. Quando você vê Idade Média, aquelas brigas, aquilo é arquétipo patriarcal. E a mulher não tinha direitos. Enfim, se você vê mais recentemente, fala-se muito dos neuróticos de guerra, quando teve Vietnã. Ai, não sei o que, coitados, não sei o que. Ai, porque os soldados, homenagem para soldados. Ai, não sei o que, sabe? Heróis. Espera um pouquinho. E as mulheres que foram violentadas? E as mulheres que perderam seus filhos? E as mulheres que foram mortas? Cadê as heroínas de guerra? Dos povos saqueados, dos povos subjugados. Não se fala. É muito machismo, não é? É muito arquétipo patriarcal, né? Exatamente. No extremo. É isso. Está todo mundo quietinho. Ninguém quer perguntar nada? Então, tá bom. Bem, se a gente começar a observar as coisas que acontecem à nossa volta, no mundo, a gente vai vendo os indícios, a gente começa a perceber o que está predominando em cada país, mas, no geral, basicamente, autoritarismo, né? Porque acho que a pessoa, quando chega a pessoa, quando não tem muita consciência, ela chega no poder desses países. Acontecia muito na África, não sei, não tenho acompanhado muito, mas na África teve ditadores muito sanguinários, né? A pessoa se embriaga, né? Então, para que eu vou? Eu estou no meu conforto material, para que eu vou pensar? Mas no fim da vida, ou mesmo durante a vida, começa a ter uma doença, outra, começa a ter um problema, vai criando, deixando um rastro de negatividade, e o mundo, enfim, a gente vai sofrendo, o ser humano vai sofrendo. A conscientização, se cada um se conscientizar, se cada um começar a pensar, não, vamos ficar tranquilos, sei lá, vamos nos autoconhecer, mas como é que a gente vai passar isso para todo mundo? Só através de exemplo. A gente vai fazendo pequenininho, aqui à nossa volta, ali, nada é tão contagioso quanto exemplo. E acho que aí depois, numa escala maior, aí seria possível. Mas vai saber até quando. Mas eu acho super importante esse ponto que você tocou agora. Porque a tendência nossa, né, não sei se imposta de externa, de interesse externo, para refletir em a gente, olha, você não vai ser capaz de mudar nada, porque o negócio é tão massivo, tão grande, tão intenso, que você se sente, né, como é falado, como um grão de areia, que de fato somos, mas temos dentro de nós um poder tão grande, que sendo um ponto, um grão de areia, você pode mobilizar, né, a estabilidade, você pode explodir uma situação. Quer dizer, o nível da sua possibilidade de ação é incomensurável. É que estamos tão distanciados disso que a gente acaba acreditando que nós somos mesmo uma pequena formiguinha que basta abafar para que a gente não... Então é muito, Tem muito importante. diz que eu li outro dia no lugar que uma boa ação, uma ação consciente, ela pode neutralizar muitas outras. Eu acredito nisso. Eu já vi assim, já constatei em algumas situações, mas se a gente fizer disso um mote, né?
Eu acho que a gente, com o nosso exemplo, a gente pode contagiar, né? A gente tem um poder, sim. Temos um poder. Isso. A gente não pode acreditar que a gente é um grãozinho de areia. A gente, sei lá, quem tem um filho, às vezes pensa, puxa, eu estou passando coisas para o filho, vai saber, de repente esse filho pode um dia ser sei lá, um chefe de Estado, vai saber, depende daquilo que a gente incute também, né? Mostrando, não é só falando, mas tendo exemplo, e o filho, e aí vai, são as sementes, ou ações que a gente faz para grupos, ações voluntárias, eu acho assim, em várias esferas, isso também, além de ajudar a gente a se sentir bem, de ser gratificante, a gente pode estar, outras pessoas podem estar vendo o exemplo e tentando seguir. Sim, sim, O que é gratificante. sem dúvida alguma. São mensagens de muita esperança, mas uma coisa realmente concretas, né? Que a gente pode palpar isso. A Esse gente, grupo aqui, diga. Não, eu ia dizer assim, esse grupo também está fazendo um trabalho nesse sentido, esclarecer as pessoas que vêm aqui, a cada palestra, a cada apresentação, a gente está ampliando a consciência, vai assim acumulando, né? E a gente vai levando isso para a nossa volta também. Mas, enfim, é isso. isso mesmo, Cris. É uma, é uma imensa alegria cada quarta-feira essa possibilidade da nossa troca. Né? Por isso que a gente sempre, de maneira do nosso alcance, né? Porque a gente faz isso sem nenhum tipo de propaganda, sem nenhum tipo de penetração, né? Mas a gente tocando assim de pessoas que gostariam de estar compartilhando conosco, que seja ouvinte, que troque, que mencione, né? Porque nós estamos vivendo as mesmas coisas e inclusive internacionalmente falando, né? Mas aqui a gente, inclusive, pode conversar a respeito daquilo que nos toca e daquilo que nos é o compromisso, né? De estarmos entre nós, entre brasileiros, entre pessoas que estão agora nesse momento, qual é a possibilidade de nós cumprirmos com a nossa parte. Não no sentido obrigatório, mas no sentido É, dessa visão interna como partícipe desse momento, né? Fico muito, muito, muito feliz cada quarta-feira com a presença de todos vocês e os nossos convidados que têm sido a pedra angular para que a gente possa refletir, observar, comentar, né? Trazer o outro, sentir o outro e caminharmos juntos. Nós ainda temos alguns uns minutos, se alguém quiser se colocar, Posso aproveitem. falar? Por favor, Rosa. Ei, Cris, eu fiquei analisando lá o compartilhamento que você fez da consciência, e a gente sempre fala que a gente não trabalha nem 10, 20% da nossa consciência, né? E um detalhe daquele desenho é que a consciência ocupava um espaço muito menor do que o inconsciente. Então, é necessário que a gente entre nesse inconsciente para que ele se transforme numa consciência mais ampla? é assim, não é que é 10% do nosso consciente. Dizem que a gente não usa quase nada da nossa mente, né? Da nossa mente, do nosso cérebro. Eu acho que é isso, não é? Porque, na realidade, é assim, o nosso consciente é muito minúsculo, é minúsculo, não tem como ampliar muito mais. Ele, para ele progredir, para ele, vamos dizer assim, para a pessoa se entender até o seu mundo objetivo, ela precisa
dessa troca com o inconsciente. O inconsciente precisa das experiências e vai e processa e passa para o consciente de outra forma, ou descarrega em termos de energia, ou dá algum conselho. É bom a gente prestar muita atenção nos sonhos, viu? Os sonhos mandam mensagens muito importantes. Agora, é bom assim a gente é autoconhecimento, quando o nosso consciente dizer assim, bom, deixa eu tentar entender o que é isso, por que eu senti isso, por que eu senti aquilo, por que isso me pegou? E você já está começando a dialogar com o teu inconsciente. E se você quer uma resposta, se você quer saber, se você começa a mexer com isso, vamos dizer, é tudo movimento, está tudo ligado, está tudo em movimento. Então, você já está mandando essa mensagem, seu inconsciente já está trabalhando. Não sei se é isso que você queria saber. Eu concordo com você. Isso. Agora, a gente estuda também que, eu não sei se é isso, esses complexos são as nossas gavetas. Seria? Sim. Então, sim, mas ninguém quer abrir gaveta, não é? Mas ninguém quer abrir gaveta. Mas essa não é uma gaveta, é o conteúdo, então, de gavetinhas, porque tem energia. Ninguém quer abrir. Você pode não querer abrir, os seus mecanismos de defesa. Mas, se você não quer abrir, é porque é alguma coisa importante para você que te incomoda muito. Então, provavelmente, você vai vivenciar isso em outras situações. Vai ter situações que vão te lembrar disso. Aí vai te dar aquele, sei lá, o medo, a ansiedade que te deu originalmente, que criou aquele complexo inicialmente. Então, aquela energia vai para dentro, vai alimentando. Ela se agrega ao parecido. Então, ele vai ficando, uma hora, explode a gavetinha. Você não quer abrir a gavetinha, mas uma hora ela, não cabe mais nada lá dentro. Entendi. Obrigado. Agora, se você Cris, perdão, mas isso é um paralelo quando a gente diz assim, e que é um hábito muito comum para nós, né? Vamos esconder as coisas embaixo do tapete. Embaixo do tapete, Mas chega um momento que isso... Aí exatamente. Como dizer, ficar lá dentro, é uma sombrinha. Aquilo que você não quer ver, fica lá como uma sombrinha, uma sombra. Só que é o seguinte, a sombra também tem energia, ela fica lá quietinha até a hora que resolve, sei lá, explodir. Mas, às vezes, ela ainda está pequena, ainda não está tão forte, mas ela fica lá te incomodando, e você, então, não quer mexer nela, mas você vai ver nos outros ela. Depende, vamos dizer, a sua sombra é você, vamos supor, eu não gosto de uma coisa em mim, sei lá, eu acho chato, eu não gosto de ser metódica, isso me enche o saco, eu quero liberdade. Mas você tem, então ou ao contrário, não quero ser bagunceira, quero ser ordeira, não sei o quê, mas você tem aquela coisinha de bagunça lá dentro, tem momentos que você é meio bagunceira e você está guardando lá dentro. Então, todo mundo, você vai ver, olha, aquele é bagunça, olha, aquele lá deixou fora do lugar, olha, aquele lá fez não sei o quê, entendeu? Você começa a projetar nos outros. É uma forma também de vir para fora. A não ser quando uma coisa muito, muito carregada de emoção, que se você não trabalhar, ela vem como uma explosão mesmo. Aí ela te toma, aí para aquela pessoa está tomada, vem um ser, vamos dizer assim, o demônio tomou a pessoa. Não é o demônio, é dentro dela mesmo. Aquilo que ela não mexeu que está lá dentro. Eu afirmar que essa pandemia ela veio para mexer com essas gavetas e as pessoas estão colocando a culpa na pandemia? Também. Claro. Porque tem muita gente explodindo por tudo, né? Pois é. E quanta gente surtou porque estava acostumado a sair, passear, ir para cá, para lá, e não se interiorizava. Teve que ficar fechado em casa, começou a pirar. Muitos consultórios começaram a encher de gente, porque as pessoas começaram, nem consultórios por Zoom, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas. E os sonhos são muito importantes, são os símbolos, é a via régia para a gente conhecer o inconsciente. E os sonhos são muito importantes. E a gente vê pessoas, eu mesmo fiz o meu diário de sonhos, eu tenho já há anos, mas da pandemia eu pus até separado, porque as coisas vão acontecendo e vai
e você vai processando, às vezes você nem percebe como você processou, mas o seu inconsciente guardou tudo. E vai mandando sonhos, 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 sonhos por sonhos. É que a gente esquece logo, mas eu botei um caderninho do lado da cama, ainda assim, de olhinho fechado mesmo. Ah, sonhei uma caixa de bombom, sei lá, então escreve bombom, só para você lembrar depois. E aí depois você começa a ver. Teve o caso de uma moça, ela sonhava sempre com uma lua, com uma lua branca. Uma luz assim, uma coisa astronômica de forte. E ela sempre sonhou isso. Ela tinha medo de, por exemplo, no sonho, ela tinha medo dessa lua. Ah, eu tenho medo, não sei o quê. Ela dizia no sonho que se escondia debaixo da mesa, mas a lua, pela janela, a luz dela entrava e encontrava ela. Ela não sabia por quê. A gente já fez uma boa análise disso. Depois ela começou a perceber, conforme ela foi fazendo tratamento, ela foi mudando. Mas não foi de um dia para o outro, foi demorado. De repente, aquela lua tem no caso dela, é um símbolo específico de uma coisa dela. Mas quando ela começou a superar, ela estava trabalhando, a lua já começou a se modificar no sonho. Aí começou ela ficar menor, não lua cheia. Depois começou a ficar um céu estrelado, ou seja, fragmentadinha. Depois vinha uma estrelinha falar com ela. Isso são sonhos dela. Até que ela parou de sonhar com isso, quando resolveu. Então, os sonhos trazem bons indicativos. Quem é extrovertido é que pirou na pandemia. Quem é mais introvertido, até que tirou de letra, ficou mais em casa numa boa. Mas quem é extrovertido está muito voltado para o exterior. Nossa! Aí ela começou a ficar em contato com o seu interior, porque começa a vir os pensamentos, né? Os complexos começam a aparecer. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Então, Cris, eu agradeço muito a sua presença. Adorei a gente poder estar conversando sobre esses assuntos e ver como tudo nos tange, né? Tudo está envolvido no nosso dia a dia, com a nossa postura, com a nossa presença e as possibilidades que existem para isso. Essa é a grande riqueza deste diálogo, desta forma da gente interagir uns com os outros. Então, eu agradeço muito a sua participação e a presença de cada um de vocês. Lembrando que nós vamos estar na próxima semana recebendo, não sei se dentre vocês, quem teve a oportunidade de participar conosco no ano passado, mais ou menos no segundo semestre, mais próximo ao final do ano, a presença do professor Hergos, que vinha lá de Santarém, e ele trouxe duas mestrandas dele, que eram professoras de educação física, que estavam conduzindo o trabalho delas de mestrado, e todos voltados dentro do temática, trabalhando que era a questão do corpo. Dentre essas duas pessoas que ele trouxe para uma participação, existia uma delas, que se chama Francielen, que é uma indígena. E já naquele encontro mesmo, eu pedi a ela que eu queria conversar com ela, porque nós estamos assim atrás, buscando que a gente possa, esse grupo, receber uma informação a respeito da cultura indígena, do modos de vivência, dos problemas que eles estão enfrentando atualmente, que a gente venha conversar a respeito disso. Então nós vamos ter, na próxima quarta-feira, a presença da Francielen conosco. E ela escolheu um tema que é sobre... Deixa eu ver direitinho aqui para vocês. Movimento indígena no Baixo Tapajós, porque ela é ligada lá ao Tapajós.
Francielen é filha do cacique e ela até apresentou esse dado como uma forma dela se apresentar para as pessoas e trabalhar nesse tema conosco. Então, acho que vai ser bem interessante a gente poder participar disso e fazer as nossas abstrações e compartilhar das experiências todas para nos mobilizar nesse sentido, né? De conhecermos melhor toda essa situação. E a todos vocês, novamente, muito obrigado pela presença. E, Cris, muito, muito, muito obrigada. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite, gente. Até Boa quarta. noite. Boa noite. Obrigada, Cris. Obrigado, Obrigada. Marília. Obrigada, foi muito bom. Valeu, Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Marília. Obrigada a todo mundo.